Olá, alunos deste curso maravilhoso. Estamos aqui mais uma vez, jornalista Everton Rocha, com vocês, para a gente dar continuidade aos nossos módulos, né, desse curso tão importante na formação do profissional aí que atua ou que atuará em casas de acolhimento ou comunidades terapêuticas, né? A gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos e dessa vez nós vamos ter um módulo que está aí 100% dedicado à liderança e à comunicação assertiva, tá? É muito importante a gente sempre enfatizar que os processos de liderança dentro de qualquer instituição, não importa se é uma casa de acolhimento ou se é uma empresa do setor privado ou outra instituição do terceiro setor. É muito importante a gente sempre destacar que uma liderança que seja assertiva, uma liderança que seja bem guiada, ela vai sim ser um diferencial no sucesso ou não das atividades que são executadas dentro daquele ambiente. No nosso caso, dentro do ambiente acolhedor que se espera das casas de acolhimento e comunidades terapêuticas. E essa liderança, ela tem que estar, vamos dizer assim, ela tem que ter o suporte, né, para o exercício dessa liderança de uma comunicação assertiva. Por isso que o nosso módulo ele tem justamente essa temática, né, que é a liderança e comunicação assertiva. Então, o papel do coordenador, de um líder numa casa de acolhimento, a gente precisa ter em mente que esse papel do profissional ele vai além da mera gestão administrativa, né? Não é só fazer a gestão de documentos, né, entradas e saídas e acompanhamento administrativo. O profissional ele acaba ficando diretamente ligado a questões de condução também de processos humanos. Ele é uma pessoa que precisa também estar ligado ao fortalecimento de vínculos. Ele precisa estar antenado, ele precisa estar fomentando esse fortalecimento de vínculo. E quando as coisas dão errado, ele precisa também estar preparado para fazer aí a gestão de conflitos, a mediação de forma controlada, né? Com relação à questão de mediação de conflitos, a gente vai ter um módulo específico no curso que vai tratar dessa temática. Então, assim, é importante a gente trazer sempre à tona que a liderança eficaz e a comunicação assertiva eficaz, elas são auxiliares, são ferramentas fundamentais, né? São ferramentas que vão aí garantir que o profissional coordenador ele consiga atingir os objetivos institucionais que são propostos por cada empreendimento. Quando eu falo empreendimento, eu estou falando aqui do Desafio Jovem Benese, da Casa de Acolhimento CAED, Contev e tantas outras instituições, né, que tem aí alunos participando desse curso de formação. A liderança é uma temática muito complexa, tá? Só para a gente deixar já alinhado aqui. Liderar não é simples, né? Liderar é algo muito multifacetado, assim como a dependência química é um fenômeno multifacetado, a liderança também é. Até porque existem diversas abordagens que tratam da liderança. Existem diversas formas que eu posso exercer a minha liderança. E a comunicação, ela não tem como se dissociar de uma liderança eficaz, né? Aquele líder que divagueia, aquele líder que se perde nos próprios pensamentos, nas próprias ideias, ele não vai atingir os resultados esperados.
O líder ele tem que estar muito alinhado dentro da questão da comunicação, de entender o que pensa e o que sente seus liderados e fazer com que os seus liderados também entendam o que ele pensa, o que ele sente e o que ele necessita, tá? Então, não é o que ele quer, é o que ele necessita. Durante muitos anos, eu atuei na área de liderança. Desde quando eu desenvolvia atividades de formação e fomento de cooperativas e associações de catadores pelo Brasil, né? Atuei aí em diversos estados, passando depois para ser coordenador pela FIFA durante a Copa de 2014, né? Então fui coordenador, tive uma equipe muito grande, onde eu liderava diversos profissionais de diversos setores diferentes. E em 2016 tive a oportunidade, né, de ser gerente de uma das instalações olímpicas no Rio de Janeiro, onde eu tinha aí entre 400 e 500 funcionários, todos sob minha liderança, e pessoas são diferentes, pessoas têm comportamentos diferentes, têm um emocional diferente, por isso que nós, quanto líderes, nós temos que ter essa habilidade no ato da liderança de também ser flexível e se moldar aos sentimentos e às emoções das pessoas que nós lideramos. Por isso que a gente tem esse entendimento, e não é um entendimento de minha cabeça, são estudos, né? Existem evidências científicas que tratam aí da questão da liderança. E a qualidade da liderança, ela vai sim gerar um impacto de forma direta nos resultados de qualquer organização. Isso aí é um fato, né? É algo que a gente não tem como nem negar. Vai impactar nos índices de bem-estar das pessoas que estão sendo lideradas, né? A gente costuma chamar de clima organizacional. Então, quando você é liderado por alguém que não tem essa convicção e não tem esse compromisso em se fazer entender e entender sentimentos e emoções, acaba gerando aquele clima organizacional tenso. Isso acaba levando para situações de conflito e de desgaste, tanto da liderança quanto dos liderados, e às vezes até conflitos interpessoais em relação aos próprios membros de uma equipe onde esse líder está inserido. Vamos também destacar que os líderes, eles têm sim algumas competências que são extremamente necessárias a serem desenvolvidas, principalmente no que diz respeito à gestão de pessoas. São processos assim que a gente pode dizer que são processos cruciais para o sucesso de qualquer organização. Não existe uma organização de sucesso. Aqui eu estou falando principalmente com relação ao terceiro setor, que é esse setor onde está inserido aí as casas de acolhimento e as comunidades terapêuticas. Então, a atuação do líder, como eu já falei, de clima organizacional, adiantei, ela acaba moldando esse clima, moldando esse comportamento, essa relação que as pessoas vão ter umas com as outras dentro do ambiente. Além de moldar o clima, também vai estar moldando aí a cultura e a produtividade da equipe. A produtividade da equipe. Produtividade, ela pode ser focada em números e ela também pode ser focada em outros resultados, como bem-estar, como tranquilidade, né? E vai depender muito do resultado que se espera. Vamos lá. Líderes que adotam práticas de comunicação que são claras, uma comunicação empática, né? Empatia, você vê que nosso curso está sempre falando da questão de empatia. Então, comunicação clara, empatia e que tem essa comunicação assertiva, eles promovem ambientes mais colaborativos, né? O líder que é empático, o líder que é comunicativo, ele consegue extrair
resultados positivos de seus liderados, de forma que, ao mesmo tempo, promove também um bem-estar e uma satisfação pessoal e profissional nessas pessoas. Esse tipo de líder, ele reduz conflitos entre as pessoas e amplia o interesse da própria equipe por querer participar. Aí vocês vão entender. Vai depender muito do tipo de liderança que está sendo implementado naquele momento. E quem diz isso é justamente Rosenberg, ele que criou a teoria da comunicação não violenta. Comunicação não violenta é algo muito importante. Nós somos seres comunicativos. Eu, quanto jornalista, eu sou um comunicador. Tenho meu canal no YouTube, que eu trato de temas espirituais. Eu, quanto líder, durante muitos anos, eu sou um comunicador também, dentro de uma liderança. Então, nós somos seres comunicativos. Passei 5 anos atuando como líder, né, numa dessas plataformas de streaming, uma das grandes plataformas de streaming. Eu liderava uma equipe, liderei várias equipes, né, dentro desse trabalho. E eram equipes até razoavelmente grandes, né, 16, 20, 30 pessoas. E sempre fui aquele líder motivador, sempre fui aquele líder que eu nunca jogava os meus liderados para fazer algo, eu fazia junto com eles, eu mostrava como se fazer, né? Então, é um perfil de liderança que a gente espera. Esse perfil de liderança da comunicação não violenta, ele, portanto, surge aí como um diferencial que pode determinar o sucesso ou o fracasso de um programa de acolhimento, como é o nosso caso. No meu caso, a minha liderança nesses últimos 5 anos, ela foi voltada para resultados específicos, né, que a gente chama de KPI, né, que são Ks, que são indicadores de resultados, tá? Então, eu tinha 8 resultados que eu precisava entregar. Esses resultados, eles eram mensurados hora a hora, dia a dia, semanalmente e mensalmente. Então, era atuar sob pressão. Então, nessa minha atuação, a minha habilidade de comunicação, ela era ainda mais explorada, porque eu tinha que saber como cobrar dos meus liderados os resultados que a instituição esperava, né, a plataforma esperava, e ainda manter aquele clima organizacional, a descontração e a alegria das pessoas. E eu acabava escolhendo um misto de abordagens para poder chegar nesse resultado, e a gente vai já falar das abordagens que existem dentro do conceito de liderança. Então, a comunicação, quando ela, dentro do processo de liderança, quando ela é bem conduzida, ela acaba evitando ruídos, evitando desentendimentos e, inclusive, crises. Crises, sejam elas interpessoais ou até crises institucionais. Às vezes, uma comunicação em uma rede social institucional pode provocar um conflito com outra instituição, né? Assim como algo que eu falo pode provocar um descontentamento na outra pessoa porque ela não entendeu ou eu não me expressei de forma correta. Isso a gente vê muito em grupos de WhatsApp. É sabido e notório, não sou eu que estou inventando, é sabido e notório que a população brasileira ela tem uma dificuldade muito grande com leitura e interpretação de texto. Primeiramente, porque não tem o hábito de leitura. Esse aí é o primeiro fator. Então, quem lê pouco desenvolve a sua capacidade interpretativa. Então, muitas vezes, os conflitos surgem a partir de pequenas frases, de 1 ou 2 linhas em um grupo de WhatsApp, grupos de família, grupos de condomínio, né? E acaba virando toda aquela celeuma, porque quem escreveu não soube escrever o que queria, e quem leu entendeu o que queria entender, e não o que realmente pretendia-se
ser comunicado, né? Então, essas crises elas podem ser justamente sanadas a partir do melhoramento da nossa forma de comunicação. Por isso que leitura é importante. E nessa aula eu estou deixando na plataforma diversos conteúdos que vai auxiliar você a desenvolver as suas habilidades comunicativas. Por isso que é importante ler, né? Se debruçar nos conteúdos e explorar o que há de bom, o que há de tão fundamental dentro dessa temática que é a liderança e a comunicação assertiva. Então, em um ambiente que a gente entende que é um ambiente sensível, porque uma comunidade terapêutica, uma casa de acolhimento, é um ambiente sensível. Nós estamos ali naquele momento lidando com pessoas, né, que vêm de uma situação, muitas vezes de rua, de conflitos familiares, pessoas que, devido à questão da dependência química, perderam seus empregos. Então, a pessoa vem ali com as emoções à flor da pele. E essas emoções à flor da pele, elas permanecem dentro da instituição, né? Permanecem ali naquele momento. E uma falha na comunicação pode ter consequências assim devastadoras. Pode interferir na construção das relações de confiança, pode prejudicar o tratamento e até comprometer a segurança das outras pessoas que estão ali envolvidas, que estão, tanto outras pessoas que estão em situação de dependência química e acolhimento, como até mesmo da equipe técnica e de trabalho, equipe de voluntários. Então, essa comunicação, ela pode, quando mal gerenciada, quando mal desenvolvida, ela pode dar aquele start, virar aquele interruptor, ativar aquele gatilho e gerar uma situação de desconforto e de insegurança. Então, por isso que a gente tem que ter essa responsabilidade em buscar desenvolver nossas habilidades de mediar conflito, desenvolver nossas habilidades de expressar, eu, quanto líder, as minhas necessidades, né, os meus sentimentos, de forma que seja construtivo. Ou, quando for o caso, saber ouvir atentamente aquelas pessoas que me procuram, né? Porque o líder, ele não pode se isolar dentro daquela sua bolha, muitas vezes uma bolha de arrogância, e achar que só ele fala, só ele tem opinião, só ele tem ideias. Não, nós líderes, nós precisamos entender que somos personagens, atores fomentadores de novos líderes. Quando eu tenho medo que um liderado meu tome meu lugar, é porque eu estou fazendo a coisa correta. Durante meus anos de liderança, eu sempre pensei da seguinte forma: eu preciso sempre ter pessoas preparadas e capacitadas para tomar o meu lugar, né, quando eu sair daqui, porque todos nós somos descartáveis, né? Todo mundo é descartável, principalmente em relações profissionais. Todo mundo é descartável. Não podemos romantizar essa questão de relação entre funcionário e empresa. Ah, nós somos uma família. Não, nós não somos. Nós temos uma relação profissional. Porque quando for de interesse da empresa demitir, você não é pai, você não é irmão, você não é filho, você é funcionário, você vai ser demitido, amanhã vai ter outra pessoa no seu lugar. Tá? Então, que pelo menos a gente tenha a responsabilidade nossa e conosco de preparar pessoas. O meu legado, sempre por onde eu passei, foi deixar pessoas bem preparadas para fazer o que eu faço, né? Para fazer o que eu fazia. Então, esse sempre foi meu legado. E sempre foi meu objetivo. Então, o líder tem que estar preparado para isso, né? Ele tem que estar com esse desejo de desenvolver as suas habilidades. Como eu falei, mediar conflito, de conseguir externar suas necessidades e sentimentos de forma mais
construtiva, de ouvir o outro de forma atenta, de forma ativa e empática. Isso faz parte aí como eu posso dizer, isso faz parte da construção de um bom coordenador de casa de acolhimento, não só de casa de acolhimento, né? Isso faz parte da construção de um profissional para qualquer área. A gente precisa imaginar que por onde a gente passa existe oportunidade de liderança. Na igreja eu posso ser líder, no trabalho eu posso ser líder, na escola, na universidade eu posso ser líder. Na universidade eu posso ser líder, como eu falei. Na família nós podemos atuar como líder. E o líder, ele é aquele que está ao lado das pessoas, não à frente, ele está ao lado das pessoas, ele está dizendo assim, vem, siga-me. Quando Jesus dizia siga-me, ele não dizia assim, vão, que eu vou depois, não. Jesus dizia siga-me, isso quer dizer que ele ia na frente, ele ia abrindo os caminhos. Só para fazer um paralelo aqui com os ensinamentos bíblicos. Mas a gente precisa ter a noção do desenvolvimento dessas habilidades para a nossa própria vida, para a nossa existência quanto pessoas que se relacionam, pessoas que se comunicam, pessoas que precisam umas das outras, né? Porque eu preciso das pessoas, as pessoas precisam de mim. E assim a gente vai viver a nossa vida até o nosso último suspiro. Então, assim, quando se trata de liderança, eu falei que existem várias abordagens. Mas quando se trata dessa temática, não existe assim um modelo que seja, como tem na apostila, um modelo que seja único, um modelo que seja universal, aplicável, né, de forma aplicável. Existem diversos modelos, existem diversas formas de você estar aplicando, e o que vai dizer exatamente que modelo eu vou aplicar vai ser justamente o seu perfil quanto pessoa, o perfil dos seus liderados e a sua necessidade de resultado. Muitas vezes você vai ter que fazer uma mescla vamos dizer assim, de abordagens para poder atingir aquele resultado que você espera. Então, ao longo da história do pensamento administrativo, psicológico, diversos teóricos eles se dedicaram a estudar e a classificar os tipos de liderança. Existem diversos conteúdos aí, tem um livro muito bom mesmo, que é o Líder 360. No momento eu não estou lembrando o nome do autor, mas eu vou deixar ele aqui para vocês baixarem também e darem uma lida. Esse livro, o Líder 360, ele é fantástico. Ele ensina você a ser aquele líder que acolhe e é acolhido, né? Então é muito legal. E quando eu falo, então vamos lá, os tipos de liderança. Esses estudos, eles vêm destacando algumas características com impactos, né, e seus impactos específicos. Então, alguns dos modelos principais que a gente pode apresentar para você, mas não se limitam a esse, porque tem vários outros. Aqui a gente destaca, por exemplo, teoria dos traços, que é de Kirkpatrick e Locke, de 1991. Nós temos a teoria comportamental, que é de Likert, de 1961. Tem a teoria contingencial, de Fiedler, de 1967. Teoria da liderança situacional, de Hershey e Blanchard, de 1986. E temos a teoria da liderança transformacional, que é de Bass, que é de 1985. Então, vocês podem pegar essa referência aí, está tudo na apostila, muito bem distribuído, e vocês podem fazer uma pesquisa e ver a diferença entre cada uma delas, que vocês vão ver que é muito legal. Aí a gente tem a distribuição justamente dos modelos, das abordagens propriamente ditas de liderança. Nós temos aí as abordagens propriamente ditas de liderança. Vamos passar aqui uma a uma para a gente poder entender melhor.
Nós temos, primeiramente, a liderança autocrata. Essa liderança autocrata, ela também é conhecida como liderança diretiva ou autoritária, né? É a liderança dos ditadores, tá? Essa aí é a liderança dos ditadores. É a liderança que a gente vê muito em regimes totalitários, né? Regimes ditatoriais, principalmente de característica de extrema-direita, né? Como aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial na Europa, como acontece hoje em alguns países europeus, né, que estão aí passando por conflito, né, são regimes ditatoriais. Então, você tem que perceber que o meu modelo de liderança, ele pode me impactar, ele pode impactar o meu pequeno ciclo de liderados e ele pode impactar um grande ciclo como vamos dizer, como uma cidade inteira, como um país inteiro, né? Como aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Um regime autoritário, ele acabou transformando o mundo em um inferno em guerra, né? Esse modelo de liderança autocrática, ele se caracteriza justamente pela centralização das decisões. O líder decide tudo, tá? O líder detém total controle das informações, ele detém total controle das decisões. As decisões que são tomadas, elas são tomadas de forma unilateral, ou seja, só ele que decide, ele não busca a opinião do outro, ele não quer saber o que o outro pensa, o que o outro sente, ele não quer saber se a decisão que ele vai tomar vai afetar negativamente as pessoas que estão ali diretamente ligadas a essa decisão. Então, esse líder autocrático, né, ele espera somente que as pessoas sigam as suas decisões de forma cega, tá? Esse é o líder autocrata. Eu sugiro que vocês assistam um filme que tem disponível na internet, que se chama O Julgamento de Nuremberg. Esse filme, ele se passa todo na cidade de Nuremberg, na Alemanha, pós Segunda Guerra Mundial, e ele mostra como se deu o julgamento dos liderados do regime nazista da época. E lá você vai conseguir perceber claramente como aquelas pessoas que eram lideradas por Adolf Hitler, elas faziam exatamente o que ele dizia. E eles sempre falavam isso: eu só seguia a ordem. Então, o líder autocrata, ele faz com que a pessoa só siga ordens. A pessoa segue uma ordem mesmo sabendo que as coisas são erradas. Então, esse é o líder autocrata. Schiaveneto, ele descreve esse tipo de liderança como um estilo onde o líder, ele impõe suas ideias e decisões com pouca consideração pelas opiniões e sentimentos dos outros, né? Assim que Schiaveneto, ele diz pra gente, né, que funciona. Esse tipo de liderança, ele gera insatisfação, ele gera baixa motivação nos liderados, e ele provoca uma dependência do líder terrivelmente estranha, porque se o líder não disser nada, ninguém faz nada, né? E isso acaba afetando a capacidade de iniciativa das pessoas. Ele interfere diretamente na capacidade criativa, né, das pessoas, ou seja, as pessoas elas deixam de ter ideias, elas deixam de ter pensamento crítico, elas deixam de ter aquela motivação para o novo, para ter aquele desejo de fazer algo diferente, de contribuir de forma original e autêntica. Então, esse é o problema do líder autocrático, né? Que é a liderança autocrática. Então, vejam o filme, tire suas conclusões e deixe seus comentários, tá? Outra liderança que nós temos, outro tipo de liderança que nós temos é justamente a liderança democrática, que é o quê? É o contraponto, né?
é o inverso da liderança autocrática, né? Ela também é conhecida como liderança participativa, né? Você já vê aí a diferença. Enquanto a liderança autocrática, ela inibe e praticamente impossibilita a participação do liderado, já na liderança democrática não, ela incentiva, ela estimula essa participação. Envolve justamente o compartilhamento das decisões que vão ser tomadas entre toda a equipe. O líder ele vai estar sempre ali disposto a receber sugestões de seus liderados. E, sempre que pertinente, vai colocar aquelas ideias de seus liderados em debate com os demais para aprovação ou não. Isso é o líder democrático, né? É uma liderança democrática. Então, o líder que adota esse estilo, ele valoriza o quê? O que é que ele valoriza? Primeiramente, a participação de todos. Ele valoriza a escuta ativa das pessoas, né? E a escuta ativa dele para com as pessoas, tá certo? Ele valoriza as opiniões dos membros da equipe, do grupo de trabalho, né, que estão ali envolvidos, né? O líder da liderança democrática, ele delega responsabilidades, ele promove um ambiente de colaboração, de participação e de corresponsabilidade, porque quando eu falo em objetivos e alcançar resultados, eu estou falando de colaboração. Eu, quanto líder, eu não posso carregar nas costas a responsabilidade por todos os resultados de um empreendimento. Eu tenho que sim compartilhar, né, aquele desejo também dos meus liderados de alcançarem os resultados, de fazer com que eles se sintam parte daquilo, né? Robbins, em publicação de 2010, ele destaca justamente que líderes democráticos, eles encorajam o diálogo, a troca de ideias e a construção de soluções em conjunto, o que leva a um maior engajamento, criatividade e senso de pertencimento por parte dos colaboradores. Então, pertencimento é uma palavra muito importante. Pertencer a algo nos motiva, né? Pertencer a qualquer ambiente motiva a gente. Eu sempre que liderava as equipes, eu comemorava os pequenos resultados. O mínimo resultado eu comemorava sempre com eles, né? E eu sempre fazia questão de mostrar que aquele resultado era deles. Normalmente, quando o resultado da equipe estava ruim, eu puxava a responsabilidade para mim, porque realmente a culpa era para ser minha, né? Mas quando o resultado estava bom, eu compartilhava com eles, eu jogava a responsabilidade desses ótimos resultados para eles, né? Nossa equipe era premiada assim praticamente todos os meses, porque a gente batia meta, né? A gente batia resultados. E eles ficavam felizes com isso. Ou seja, eu promovia constantemente esse senso de pertencimento, né, aos colaboradores do lugar onde eu trabalhava. E esse senso de pertencimento, ele é muito bom, porque as pessoas elas têm ideias, e as ideias movem o mundo. O que move o mundo é ideias inovadoras que tragam uma nova perspectiva, né? Muitas vezes eu gosto de fazer aquelas comparações com as coisas bíblicas, né? Eu lembro que tem uma passagem bíblica que Jesus ele fala justamente da questão do odre, né? Aquele líder engessado, aquele líder que não aceita mudança, que não aceita novas ideias, ele é representado pelo odre velho, né? Aquele enrugado, duro, seco, e que vê o seu liderado trazendo ideias positivas, novas oportunidades, e ele rejeita, porque ele não tem essa capacidade de expansão, né? O odre novo não, você joga o vinho que fermenta, que se expande, né? E essa expansão eu posso ilustrar como ideias, que se expande, e o odre novo não, ele se expande junto, ele acredita, ele cresce, né? Então,
esse líder ele tem que ter essa característica de adaptabilidade, de aceitar as ideias, né? Então, a liderança democrática pode ser extremamente benéfica para qualquer tipo de organização. Ela empodera, ela incentiva, ela dá autonomia para as pessoas, ela promove um diálogo aberto entre líder e liderados, liderados e liderados, isso é importante também, né? E promove uma construção coletiva dos resultados e dos objetivos, porque muitas vezes a gente traça metas e objetivos, os nossos liderados eles não participam dessa construção e a gente só cobra o resultado. E muitas vezes a pessoa nem sabe que caminho percorrer para chegar até aqueles resultados. E no final a gente somente desce a lapada, né, sem querer entender que a culpa foi minha. Né? Eles não participaram, eles não sabem nem onde devem chegar. Existe um princípio muito importante na vida da gente. Para eu chegar a algum lugar, eu tenho que saber aonde eu estou. Né? Eu tenho que ter meu ponto de partida. E eu tenho que saber o caminho que eu vou trilhar. Por que eu vou trilhar aquele caminho? Então, isso é importante. E isso faz parte justamente da construção coletiva. Agora, é muito importante também a gente dizer o seguinte, né? É muito importante também a gente dizer o seguinte, que esse líder democrático, ele é exigido dele habilidades de mediação, habilidades de escuta ativa e principalmente capacidade de gerenciar pontos de vista, porque quando você abre o processo, quando você abre para uma construção coletiva, você tem também que estar aberto ao gerenciamento de ideias. Isso é fundamental. Então, as equipes elas precisam ter, acima de tudo, maturidade. Não adianta eu querer fazer uma gestão democrática com pessoas imaturas, né? Pessoas que não têm a capacidade de expandir a sua consciência reflexiva, né? De pensar nas possibilidades. Eu não posso exercer uma liderança democrática com pessoas que não têm maturidade para a divergência, pessoas que não têm essa capacidade. Então, eu não posso fazer isso. Não é que eu não posso, é que eu tenho que ter uma habilidade maior para fazer isso. Então, qual seria a ideia? Antes de exercer uma liderança democrática com uma equipe dessa, seria fundamental que eu primeiramente trabalhasse o amadurecimento dessa equipe. Poderia ter como ponto de partida explicar isso que eu expliquei agora para vocês. Né? Passar um momento explicando o que é uma liderança democrática e como você pretende aplicar aquilo junto com a sua equipe. Tá? Então, só para a gente poder ter essa noção. Gente, a gente vai dar uma pausa agora, vamos dar um intervalo, tá bom? Porque a garganta já está seca e também para a aula não ficar muito extensa, é o tempinho que vocês também dão uma pausa aí e vão ao banheiro. E a gente volta para tratar de outros modelos, né, outras abordagens de liderança. Vamos voltar falando da liderança liberal, falaremos também da liderança transformacional e, por fim, da liderança servidora e daremos continuidade aí à nossa aula, tá bom? Então, vamos dar aquela paradinha estratégica e nós já voltamos.